Quando você goza, sai pouco esperma ou sumiu, deve estar acontecendo alguma coisa e é nesse vídeo que você vai entender o porquê. De onde que vem o esperma e por que ele pode estar sumindo ou diminuindo. Vamos lá para o vídeo. Muitos pacientes marcam consulta ou têm queixa ou ficam um pouco ressabiados ou curiosos porque o esperma não está a mesma coisa, diminuiu, tal. O que pode estar acontecendo? Primeiro, saiba que o normal é você ter de 2 a 5 ml de esperma. Então não é aquela coisa do ator pornô que ejacula 1 litro de esperma. Aquilo ali é montagem, é cena e tudo mais. Então isso não existe. 2 a 5 ml é o normal, né? E basicamente 90% do seu esperma, 90% do líquido espermático vem da vesícula seminal e da próstata. Então dois órgãos ali que ficam interligados. Menos de 10% vem do testículo, espermatozoide e tudo mais. Muita gente tem essa visão, que vem muito do testículo. Não é verdade. Uma pequena parte ainda vem da glândula bulbo-uretral, que é uma glândula que faz aquela lubrificação da uretra antes de você ejacular de fato. 3 mecanismos estão relacionados à queda da sua produção de líquido espermático. Ou é a diminuição da produção de líquido espermático, ou é o que a gente chama de ejaculação retrógrada, né? Ou é o que a gente fala de obstrução no canal, no caminho do líquido espermático. Só para explicar um pouquinho em relação à ejaculação retrógrada. Quando você vai ejacular, o período de expulsão do líquido espermático, o líquido espermático vai caminhar da uretra posterior, da camada posterior da uretra, para ser ejaculado para fora, né? Você precisa fechar o colo vesical, a saída da bexiga tem que fechar, a próstata tem que fechar para que o líquido vá para frente. Se alguma coisa está atrapalhando esse sinergismo, esse fechamento da saída da bexiga, se ela ficar aberta, o ejaculado vai ter menos pressão para cá, então ele vai para trás, que a gente chama de ejaculação retrógrada, só para você entender. E aí agora eu vou falar as doenças relacionadas a essas 3 coisas, diminuição da produção, ejaculação retrógrada e obstrução. Primeira coisa que eu vou falar, idade. Com a idade, com o envelhecimento, você tem envelhecimento de todas essas cadeias de produção, tanto a próstata, vesícula seminal, testículo, tudo diminui a produção. Então diminui a sua produção de espermatozoide com a idade, e a mudança do aspecto do esperma também, que tende a ficar mais líquido, um líquido mais fino, menos grosso, menos pegajoso do que quando você era mais jovem. Segunda condição, ainda relacionada à produção, que é o excesso de masturbação em relações sexuais. Quanto mais masturbação você fizer, quanto mais relação você tiver, menos na próxima você vai ejacular. Então, obviamente, se você se masturba 5 vezes por dia, você, quando for ter relação, vai ejacular pouco. Se você teve relação algumas horas atrás, na próxima você vai ejacular menos. Então, se você se masturba muito, se você tem muita relação, na próxima você vai ejacular menos, por uma questão de produção. Você já esgotou o que estava ali. Terceira condição, relacionada à produção também. Hipogonadismo, né? Então, a queda dos níveis hormonais de testosterona que acontecem com a idade diminui a produção de esperma também.